pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina, eu sou estudante de psicologia, eu faço parte do programa Escola da Família da Escola Frei Dagoberto Romag, da Diretoria de Ensino de Jundiaí. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o dia 21 de setembro. O dia 21 de setembro foi instituído pela Associação Internacional de Alzheimer como o Dia Mundial da Doença. Essa é uma doença do córtex cerebral apresentada em 1906 pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer durante um congresso científico na Alemanha. Essa é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível, uma doença que não tem cura. O Alzheimer, ele afeta a memória, a fala, a noção de espaço e tempo, podendo provocar então a apatia, delírios, e em alguns casos ela traz até um comportamento agressivo por parte do paciente. O Alzheimer, ele afeta pessoas com mais de 65 anos, em alguns casos até pessoas de 50 anos. O Alzheimer, ele ainda está sendo estudado, nós não sabemos o que realmente origina ele, mas nós temos algumas pessoas que se encontram com fatores de risco, que se encontram em grupos de riscos para desenvolver a doença, que são pessoas com predisposição genética, ou seja, a pessoa que tem caso na família de alguém acometido pela doença, nos casos de hipertensão, diabetes, AVC, que é o acidente vascular cerebral, as pessoas que têm o colesterol aumentado e também as pessoas de idade avançada. Os primeiros sinais que o Alzheimer vai apresentar, o maior deles é a perda de memória recente, ou seja, a pessoa esquece coisas do dia a dia, conversas do dia a dia. Depois a gente vai vendo alguns outros sinais, que são, por exemplo, as repetições, né? Quando a pessoa ela esquece que ela conversou aquilo com você, ela começa a repetir sempre a mesma história. Tem a dificuldade também para acompanhar as conversações, os pensamentos complexos, há uma incapacidade de elaborar estratégias de resoluções de problemas, dificuldades para encontrar palavras que expressam, que exprimem os seus sentimentos pessoais. Uma coisa que acontece muito comumente entre os pacientes de Alzheimer é: você pergunta para ele o que é aquele objeto, ele não sabe nomear o objeto, ele sabe a funcionalidade do objeto, ele sabe o que faz, por exemplo, uma caneta, ele sabe que ela é usada para escrever, mas ele não consegue se lembrar o nome daquele objeto. Isso é um sinal muito comum. Quando você tem um caso na família, quando você conhece alguém, essa pessoa ela precisa ser orientada, ela precisa estar sobre um cuidado, sobre um tratamento médico, mas precisa ser compreendido que, pelo menos por enquanto, nós não temos a cura para o Alzheimer. O que nós temos são tratamentos paliativos para melhorar a sobrevida dessa pessoa, para ajudá-la a suportar esses sintomas. Essa pessoa ela não pode estar sozinha, ela precisa de um apoio, de uma ajuda da família, de pessoas que estejam realmente capacitadas para cuidar dela, porque ela vai perdendo todas as suas capacidades motoras, vai desaprendendo, o seu desenvolvimento ele vai regredindo aos poucos, às vezes mais rápido, outras vezes um pouco mais demorado. Mas essa é uma doença que precisa ser conhecida, que precisa ser mais estudada, e esse é um dia que nós podemos usar para conscientizar as pessoas e para buscar esse olhar humanizado para as pessoas que passam por essa situação. Se você conhece alguém, se você tem um familiar nessa situação, entenda, essa pessoa precisa da sua ajuda, do seu cuidado, de pessoas capacitadas para cuidar dela numa situação tão delicada, tão difícil quanto é o Alzheimer. Então eu espero que nesse dia de conscientização as pessoas abram os olhos para uma doença como essa e entendam as possibilidades que essas pessoas têm. Eu agradeço, tchau!